Bom, a aula de hoje já é sobre o sistema reprodutor feminino, né? O aparelho reprodutor feminino. E aqui a gente tem as partes externas, né? São os como se fossem órgãos externos, né? Em relação a esse aparelho feminino, em que a gente tem ali a abertura da uretra, o clitóris, os grandes lábios, os pequenos lábios, a abertura da vagina e o ânus. Quando a gente fala dos pequenos e dos grandes lábios, ele tem uma função básica e principal de delimitar a entrada do canal vaginal, né? Então, ele delimitar, né, significa dar o espaço para que ele tenha, inclusive, uma forma de proteção em relação à entrada do canal vaginal, né? Então, o tamanho dos grandes e dos pequenos lábios varia de mulher para mulher. Os grandes lábios são sempre os mais externos que os pequenos lábios. Eles ficam ali delimitando, né, a estrutura da entrada do canal vaginal. Isso mal bem dá uma protegida a essa estrutura da entrada. A abertura do canal vaginal, né, ela nada mais é do que o início da vagina. As pessoas falam erradamente vagina como se fosse a parte externa, né? Mas não é. A vagina é a parte interna, né, do aparelho reprodutor feminino. A uretra nada mais é do que a saída de urina, né? Falei isso na semana passada, que isso é bem diferente em relação ao homem, já que a saída da uretra no homem ela serve tanto para a liberação da urina quanto para a liberação do esperma, diferente da mulher, que tem um canal que é a uretra normal, que sai a urina, e tem o canal vaginal, né, que sai a secreção vaginal. Preciso de falar. Então, quando a gente olha esse aparelho reprodutor feminino, eu falei que as pessoas chamam vulgarmente essa parte de vagina, e isso não é vagina, isso é o que a gente chama de vulva, tá? A vagina é a parte interna, tá? Que tem aí a abertura da vagina, dali para dentro a gente tem o canal vaginal, a vagina. Essa parte externa é chamada de vulva. Internamente, é isso que a gente tem, tá vendo? O canal vaginal aqui, a entrada da vagina aqui, tá? O canal vaginal, o colo do útero, que é a base do útero, tá? O ímen ficou à frente, que é rompido quando a mulher perde a virgindade, né? O canal do útero aqui bem na base do útero. A gente tem um útero internamente, né? O que recobre o útero é uma camada chamada endométrio. Ele aqui está recortado, né? O útero está recortado para mostrar como é que é por dentro e por fora. E a outra camada mais externa do útero é o chamado miométrio, que tem canal aqui com vasos sanguíneos. Aqui a gente tem a tuba uterina, no caso temos duas tubas uterinas, né? Lado direito e lado esquerdo. E os ovários. Essa tuba uterina era o que antigamente era chamada de trompas de falópio, tá? Hoje ela é chamada de tuba uterina. E os ovários também, direito e esquerdo. Bom, o ímen, essa película lá na frente que eu falei que se rompe, né? Na primeiro ato sexual feminino, né, ele tem uma película que vai delimitar essa entrada do canal vaginal. E ele, inclusive, protege, né, a criança, principalmente de alguns processos infecciosos, tá? Então, esse ímen pode ser rompido numa primeira relação sexual. Existem casos, né, que não é a maioria, né, claro, que são chamados de ímens elásticos, que ele tem uma flexibilidade, então não exatamente ele é rompido numa primeira relação sexual, mas normalmente é. Em algumas situações, isso promove uma possibilidade de um sangramento, mas nem em todas as mulheres isso acontece. A vagina, né? A vagina em si, isso sim é chamado de vagina e não a parte externa. Ela está comunicando a parte externa da vulva com a parte interna, né, do aparelho reprodutor. Ela tem mais ou menos uma média de 10 centímetros de comprimento, esse pedaço aqui
onde está essa seta do canal da vagina. Ela pode se dilatar, né, na hora do parto, principalmente, porque o bebê tem que descer por aqui, então ela tem uma capacidade de dilatação, a parede do tecido desse canal, e na hora da relação sexual também ele pode se dilatar. Ele também se expande, ele tem uma flexibilidade, ele tem que se expandir na hora da gestação, né? Ele é um útero pequeno, mas quando o bebê está se desenvolvendo ali dentro, ele tem que ser aumentado para que esse bebê caiba ali dentro, né? Depois de um tempo, esse bebê vai ser eliminado pelo parto e o útero volta. A tuba uterina, então a antiga chamada trompas de Falópio, né, comunica os ovários com o útero, tá? Então existem 3 regiões específicas, isso a gente não vou nem separar exatamente para vocês, mas só para vocês terem uma noção que existe. Então nessa tuba que faz essa comunicação é justamente o local onde existe a fecundação, tá? Então aqui estão as separações das partes específicas da tuba. E ela tem cílios, né? Quando ele fala tuba, possui ciliatura. O que é isso? Existem cílios, né, que se prendem ali ao ovário. Cílios são como se fossem pequenas estruturas que promovem uma locomoção, né? E aí, quando esse ovário libera o óvulo, ele consegue facilmente, né, ser carregado, ficar ali esperando para ser fecundado pelo espermatozoide. E quando ele é formado, quando ele é fecundado e forma um embrião, esses cílios internos vão empurrando esses embriões para que ele chegue até o útero. Os ovários são as chamadas gônadas femininas, assim como os testículos eram as gônadas masculinas. Gônadas são onde são produzidos os gametas, tá? Então, esses ovários produzem os ovócitos. Então, quando a gente fala óvulo, a gente fala de uma maneira errada, tá? Primeiro a gente tem a formação de um ovócito primário e depois de um ovócito secundário. Esse ovócito secundário é ele que vai ser fecundado pelo espermatozoide. A estrutura só é chamada de óvulo depois desse processo de fecundação, tá? Esses ovários produzem os hormônios ovarianos, que são o estrogênio e a progesterona. Dentro desse ovário, né, isso aqui é só a imagem do ovário, tá? A gente tem esses folículos de Graafi, né, os folículos ovarianos, que vão desenvolver, né, num processo, num momento específico do ciclo, e vão produzir esse ovócito secundário. Então a gente tem aqui como se fosse uma sequência, né? Vocês conseguem perceber isso, tá? Esse ovócito secundário, quando ele já está pronto, né, ele vai ser liberado, né? Tá vendo? Existe uma estrutura que se mantém, e ele vai liberar esse ovócito secundário para que ele possa ser realmente fecundado, tá? Em outro momento a gente vai falar das outras estruturas. Mas esse corpo lúteo, que também é chamado de corpo amarelo, ele surge a partir do folículo rompido após a ovulação, tá? Isso é muito importante para um processo também de fecundação e manutenção desse embrião. Bom, a gente falou lá na outra aula sobre a espermatogênese, né? Espermatogênese, que era processo de formação dos espermatozoides. Então aqui a gente vai falar da ovogênese ou ovulogênese, tá? Tanto faz. Então, se vocês prestarem atenção, o desenho faz muita referência àquela mesma imagem que a gente tinha lá da espermatogênese. Então, a ovogênese é dividida em período germinativo, de crescimento e de maturação, tá? Período de crescimento, período germinativo, é o período que ocorre no feto. Porque o que acontece? Diferente do homem, né? O homem produz espermatozoides sempre. Ele produz espermatozoides, libera na ejaculação, e quando eles são liberados, ele começa novamente um novo processo de produção de novos espermatozoides. Isso é muito diferente da mulher.
a mulher ela já nasce com os seus ovócitos prontos, tá? E aí ela vai gastando esses ovócitos ao longo de cada ciclo menstrual. Ela não produz novos ovócitos, por isso que ela chega numa fase, que é a fase da menopausa, que ela para de menstruar e ela deixa de ser fértil, tá? Então isso é bem diferente no homem e na mulher. Então aqui no período germinativo, que vai acontecer no feto, né, o feto menina, né, ele já começa esse processo de produção desses ovócitos, tá? Então, ele tem lá uma fase de mitose, onde uma célula 2N também gera, né, células iguais, idênticas 2N. Aqui, essa célula é chamada de ovogônia, tá? Ainda uma célula diploide. No período de crescimento, a gente tem a formação de um ovócito primário, tá? Esse período de crescimento se mantém assim até a puberdade, que é onde a menina vai entrar num processo de amadurecimento do corpo em si, tá? E essas ovogônias simplesmente aumentam de tamanho, por isso que o nome também é período de crescimento. E elas se transformam em ovócito primário. Já no período de maturação, lembrando, eu falei isso lá no aparelho masculino também, maturação significa amadurecimento, tá? Isso começa na puberdade, na fase em que a menina menstrua a primeira vez e, tecnicamente, ela está pronta para um processo, inclusive, de gestação, tá? Esse ovócito primário, ele sofre uma meiose, tá? E a partir do processo de meiose, ela vai formar as suas células N, tá? Então, na verdade, ela forma 3 corpúsculos polares e forma um ovócito secundário, que é aquele que vai realmente estar pronto para um processo de fecundação. Esses corpúsculos polares não são os que diretamente são prontos para ovulação, não, mas sim esse óvulo. Agora sim, ele pode começar muitas vezes a ser chamado de óvulo. Alguns autores ainda não chamam ele de óvulo, só depois realmente que ele é fecundado. Então a maioria dos autores ainda chama ele de óvulo secundário. Mas aqui está mostrando o óvulo para mostrar que esse é o que vai ser pronto, que vai estar pronto para um processo de fecundação. E aqui no ciclo menstrual, né, a gente tem a participação de alguns hormônios, né? A gente tem os hormônios hipofisários, né, que são produzidos pela hipófise, que é uma glândula que está lá no nosso encéfalo, e ele produz alguns hormônios, que são o FSH e o LH, tá? O FSH se chama hormônio folículo estimulante e o LH se chama hormônio luteinizante. Então, e aqui embaixo a gente tem os 2 hormônios ovarianos, produzidos pelo próprio ovário, estrogênio e progesterona, tá? O FSH, ele vai promover a maturidade do folículo, tá? A maturação do folículo ovariano. Então, tá vendo? Ele forma um folículo primordial, esse folículo fica em crescimento, ele amadurece e ele fica pronto para uma ovulação. E aí o LH entra aí na história, né? Produzindo o corpo amarelo, tá? Que vai ser importante também para um processo da fecundação e depois para a gestação em si. Essas questões hormonais a gente vai voltar a falar em outro momento. Então, olhando aqui na parte de baixo, essa parte é bem importante, né? A gente está aqui com dias, né? O que é isso? Isso é o ciclo menstrual, tá? Aqui, esse desenho vermelho é o interior do útero, tá? Como ele fica ao longo do processo menstrual. Então, vamos considerar que a mulher menstruou aqui no dia 1º, né? A menstruação é o momento que secreções, produtos de excreção e sangue são produzidos e são eliminados, né? No que a gente chama de menstruação, né? Ela acontece normalmente uma vez por mês, né? Quando a mulher não engravida, tá? Então, o que acontece? A mulher menstrua aqui no dia 1º ao dia 5, né? Vamos fazer essa média de 5 dias de menstruação. Então, ela tá lá descamando, né? Sai a membrana interna, que é o endométrio, que é formado para preparar o útero para a gestação. Se essa mulher não engravidou, então esse endométrio descama e sai na menstruação.
E aí, lá no dia 14, é o dia da ovulação, é o dia que essa mulher ovula. Tá vendo que tá escrito aqui ovulação? Então, quando é a ovulação? 14 dias depois do primeiro dia da menstruação. É óbvio que a gente faz essa conta começando do dia 1º para ficar fácil, né? Então, por exemplo, se a menstruação da mulher começasse no dia 5, né? Não seria dia 14, né? Seria lá dia 19, tá? Então, começando do dia 1º, ela ovula 14 dias após o primeiro dia da menstruação. Essa é a conta, tá? A mulher tem uma percepção dessa ovulação, sai do canal vaginal uma secreçãozinha meio gosmenta, transparente, que ela consegue perceber que aquele momento é o momento da ovulação. Quando ela ovula, significa que o ovócito secundário saiu do óvulo e agora ele está na tuba uterina esperando para ser fecundado. Então, essa mulher está pronta para uma gestação, tá? Só que 4 dias antes e 4 dias depois desse período de ovulação é o que a gente chama de período fértil, porque ela já está fértil, tá? Quando a mulher ovula, óbvio, né? O ovócito está ali pronto e ele, por mais 4 dias, fica ativo na tuba esperando para ser fecundado. Se ele não for fecundado, esse ovócito degenera e morre. Mas por que 4 dias antes a mulher já está fértil, mesmo sem ter ovulado? Eu vou deixar essa pergunta para vocês me responderem na próxima aula, tá? E aí, o período continua até mais ou menos aqui o 28º dia. Então, o ciclo menstrual dessa mulher tem 28 dias. O que significa isso? Essa contagem, ela vai do primeiro dia da menstruação desse mês até o primeiro dia da menstruação do próximo mês. Então, esse ciclo varia de mulher para mulher. Pode ser 28, 27, 26, 25, 30, né? Então, isso varia. Como você faz essa contagem? Você conta o primeiro dia, vamos pensar, a gente está em julho. Contou o primeiro dia da sua menstruação em julho. Quando chegar em agosto, chegar o primeiro dia da sua nova menstruação, você conta quantos dias passaram do primeiro dia de julho até o primeiro dia de agosto. Essa é a contagem do seu ciclo menstrual. E não quer dizer que sempre vai ser igual todo mês, tá? Esse ciclo certinho são poucas mulheres que têm assim perfeitamente, tá? Isso pode variar. Tem mulher que, por exemplo, menstrua muito no iniciozinho do mês, menstrua de novo no final do mês. Então, 2 vezes no mês, porque tem um ciclo mais curto.